vai receber o professor Cláudio, que vai apresentar sobre inteligência artificial e otimização combinatória na apresentação. A gente vai manter basicamente o mesmo esquema que a gente vem caminhando os colóquios, né? Apresentação, 45 minutos, 60 minutos. Depois a gente tem bate-papo, conversa, lá no fundo café e bolachas, né? Para vocês realmente ficarem com vontade de conversar. Peço para vocês assinarem a lista de presença, tá? Para a gente poder manter isso como um programa de extensão aqui da UDESC. Então, a lista de presença, pelo menos com o nome e o curso, o CPF, é pedido CPF e e-mail para contato e também para, caso vocês queiram depois, no final, o certificado que a gente vai fornecer para participantes no final do semestre. Tá bom? E o formulário de satisfação quem quiser preencher, eu agradeço. Tá? Cláudio, muito obrigada por ter vindo. E a plateia, todo mundo. Boa noite aí para todo mundo. Essa apresentação aqui na verdade, para alguns, assim, para os mais veteranos, assim, vai se tornar um pouco cansativo, mas porque eu preparei mais assim para o pessoal de primeiro, segundo ano e ver essa ligação com coisas mais complexas, como uma parte do tipo que vai aparecer. Ali em cima não dá para ver, não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas a minha ideia é o seguinte: eu vou fazer um sobrevoo sobre a área de computação natural. Na sequência, nós vamos tentar definir o que é um problema difícil. Depois nós vamos fazer uma medida do que é um problema difícil. Aí eu vou apresentar um problema difícil e eu vou modelar esse problema difícil, e nós vamos implementar ele e nós vamos mostrar os resultados dele e finalmente nós vamos avaliar a curva que a gente chama de um problema difícil, que é uma exponencial, né? Então, para o pessoal que também foi meus alunos de programação por restrições, né, vão ficar bastante confortáveis para acompanhar aqui. Então, nós vamos ter aqui desde uma ideia do que eu chamo assim de um sobrevoo, uma revoada de pássaros, e até a ideia de mostrar códigos e em geral não se faz uma apresentação, mas o pessoal que me conhece sabe que eu gosto de ir a fundo nas questões de código e etc. Tá. Aqui, essa ideia, a primeira coisa que está apresentando esse slide é uma figura natural de uma revoada de pássaros, e aí a gente pergunta assim: puxa, isso aí tem algum sintoma de inteligência? Como é que isso vai se auto-organizando, por assim dizer? Né? Então, isso pertence a um grupo do que a gente chama de computação natural, no qual a IA está aqui dentro. E esse tipo de comportamento de auto-organização que processa alguma coisa, dá um efeito em alguma coisa, é uma área chamada computação emergente dentro dessa área de computação natural. Nós vamos ver depois alguns exemplos, aí eu vou mostrar assim, exemplos de sucesso da IA e em seguida aí vou mostrar o que é um problema difícil e enfim a agenda que eu tinha passado até então. Tá ok? Bom, é claro que juntamente com a ideia de inteligência tem uma outra palavra que anda junto, que é o caos. Então, por exemplo, avaliar questões que não sejam discretas, como nós estamos acostumados com o computador 0 e 1, mas sim funções que sejam deriváveis e integrais, que vocês gostam tanto aí dos cálculos, né? Então, isso é uma área que se estuda na teoria do caos, e isso aí o pessoal trata todo dia, estão fazendo modelos computacionais para avaliar coisas de crescimento desordenado de cidade, as mudanças ambientais, que cada vez tem modelos mais sofisticados a nível de previsão meteorológica, coisas desse tipo, e conseguem acertar 48 horas, 36 horas aqui no Brasil. Tem ainda os modelos assim de desastres ecológicos, quanto vai afetar uma determinada região, foi o caso ali do Katrina, e quando houve
esse problema lá nos Estados Unidos, houve também um plano de emergência e isso estava bastante já mapeado. Questão de poluição, lixo, comunicação social, então são temas assim que dentro desse contexto da IA, da computação natural, eles são estudados. Então tem muitas ramificações dentro dessa área chamada computação natural. Então, quis se imaginar quase o pessoal já não está estudando. E a pergunta é, algumas coisas estão distantes, sim, mas elas dão para serem calculadas? Sim. A resposta é sim para elas, para essas questões. Bom, aqui é exatamente onde vai começar a parte da IA e daquele filme Jogos de Imitação, que todo mundo acompanhou. Em algum momento, o ator principal lá disse assim, olha, nós precisamos de uma máquina que calcule sobre uma outra máquina. Né? Todo mundo já deve ter assistido esse filme, né? Jogos de Imitação, e o personagem, no caso ali, representava o Alan Turing, né? E esse foi um ponto naquele momento que ele tinha um código que ia entrar como dados de um determinado programa e obter uma resposta associada àquele código que entrou. Então a máquina era aquela máquina de cifragem alemã, o Enigma, e na sequência isso dava uma resposta que era a decodificação das mensagens. Só que eles também tinham, ali no filme eles retrataram com muita propriedade, que a ideia era não deixar os alemães perceberem, né, que eles estavam tendo as mensagens decodificadas. Então em alguns momentos nem tudo era, digamos assim, previsível. Tá ok? Bom, e foi basicamente ali com o Alan Turing, quando ele começou a descrever os primeiros modelos para jogos de xadrez mesmo. Ele estava imaginando que uma máquina pudesse calcular xadrez. E então, nesse momento se pensou na IA até que ponto poderia começar a desenvolver modelos computacionais que pudessem chegar a ter jogadores a nível de um ser humano. Então isso já foi lá em 54, 56, teve a reunião que começou em IA, em Dartmouth, e foi assim que foi começando. Depois, logo em seguida, uma corrente muito forte dentro da IA foi máquinas que provassem teoremas. A ideia mesmo na lógica. Então começou nessa lógica aí proposicional, que nós estudamos em LNA, mas só que não esquecemos de uma coisa, a lógica é uma área muito ampla. Então aqui o que a gente vê de lógica ali, lógica proposicional, um pedacinho da lógica de primeira ordem, que nós estamos vendo aí 10, 20%, ela tem um universo de muitas lógicas interessantes que são estudadas e são computadas, né? Não tão forte como uma lógica proposicional, como nós vamos aqui utilizar um exemplo aqui de medição de complexidade. Nós vamos usar a lógica para fazer uma medição de complexidade, já dentro do assunto. Próximo ponto. Enfim, e temos muitas outras áreas que a IA, por assim, ela tangencia, né? E aí, nisso aqui tudo, assim, existe um emaranhado de conceitos e de formas de você calcular quando isso vai ser, até que ponto isso vai ser calculável ou não, computável ou não, né? Então, a motivação na época que a IA começou foram alguma coisa em cima desses jogos que faziam expansões de estados, né? Então esse aqui é um clássico jogo do, todo mundo conhece, o jogo da velha, né? E a ideia era sempre obter alguma combinação que tivesse zeros ou x na diagonal ou nas colunas, né? Então havia essa figura, a árvore ela foi tombada, né? Então a ideia é assim, parte do momento que não tem nada na árvore, aí vai lá uma primeira possibilidade, alguém coloca um x aqui, puxa, são 9, então eu tenho um fator de ramificação de 9 nesse primeiro nível. Coloquei 1, restaram 8, então o próximo nível aqui são 8 possibilidades. Se a gente fizer essa expansão aqui, né? 9 vezes 8 vezes 7, então nós vamos ter uma conta aqui, fatorial.
Nesse momento que nós temos uma conta fatorial ela cresce mais rápido do que, por exemplo, uma exponencial. Né? Então, claro que um simples problema desse já vai trazer elementos que vão subir mais rápido do que uma exponencial. Bom, e áreas que a IA começou a atacar, ela teve várias fases, várias ondas, a IA, por assim dizer. Ela teve assim uns 3, 4 estágios. Eu diria que ela está no 4º estágio, quando ela está nesse momento aqui na área de computação evolutiva, que digamos assim seja a área de maior efervescência. Mas a lógica foi uma das primeiras que ela pegou e atacou. Junto com a lógica veio máquinas como Lisp, que foi a 3ª ou 4ª linguagem de programação, que foi criada pelo John McCarthy em 1960. O Prolog veio ali em 69, 72 e até hoje todas essas duas linguagens, por exemplo, são ferramentas que são usadas para fazer provas matemáticas, desenvolver programas tipo aquele jogo da velha que foi mostrado aí no slide anterior. Certo? Tem áreas novas, digamos assim, que saíram da IA, isso tem muito. A área ia crescendo, poxa, não cabe mais aqui. Então, redes neurais foi uma delas, que cresceu de tal maneira que foi fora. É baseado na inspiração da computação do neurônio, tá? Do neurônio cerebral, da célula nervosa do neurônio. Aprendizagem de máquina, raciocínio incerto, aqui de fator aqui de cálculo de probabilidades, cálculo de possibilidades, cálculo de sistemas fuzzy, nebulosos, então tudo isso aqui tem. Aí veio na década de 90, veio sistemas multiagentes, e a robótica começou também em paralelo, em 80, 90, já com experimentos mais antigos, mas um grande, digamos assim, um grande viés da robótica mesmo aconteceu em 1996. Sim, aqui a gente há uma estimativa que haveria umas 50 áreas fortes hoje dentro da IA. Tá? Então, o livro de IA, você bem conhece, assim, os primeiros eram já grossos assim, né? Agora o livro está desse tamanho, né? É um livro, uma abordagem moderna de IA. A gente tem uns exemplares aí. É um livro do Norvig e Russell. Tá? Ele está na 3ª edição já. Aqui eu acho que nós só temos a 2ª. Muito bem. E aqui tem assim, algumas influências que andaram acontecendo, né? Então, digamos assim, a área da lógica influenciou diretamente na IA, a biologia, certo? Engenharia, filosofia, enfim, todo mundo viu assim, puxa, a IA vai me dar resposta para muitas coisas dos meus problemas. E isso aconteceu, de fato mesmo, década de 80, 90, 2000, isso foi uma explosão naquele momento, todo mundo só falava nisso. E vejam que aqui estava se dando saídas, soluções, digamos assim, tecnológicas para muitas dessas demandas que iriam ocorrendo ali. Então, a robótica se estabeleceu numa área, redes neurais, aprendizagem de máquina, visão, essa visão que, digamos assim, hoje em dia nós temos sistemas que capturam, identificam rapidamente, né? E sistemas de planejamento. Processamento de linguagem natural, hoje você consegue falar com o seu celular e ele já processa direitinho o que está se falando. Qual os dados meteorológicos? Muito bem. Alguns sucessos, né? Então, aqui nós temos aqui, alguém conhece esse robô aqui à direita, à esquerda aqui? Então, esse robô, quando ele estava lá em 96 ele desceu em Marte, mas ele já tinha um protótipo aqui de 86 bem consolidado dentro do laboratório do MIT. Ok? Então ela surgiu, desceu lá e fotografou as primeiras partes, né, de Marte como se conhece hoje. Então aqui foi a robótica, ela tem uma vertente hoje muito forte e ela tem uma tecnologia fundamental. E ela tem crescido cada vez mais com a questão da diminuição
definição de alguns componentes e a oferta que se seguiram nesses anos todos, né? Então hoje a gente tem aí fazendo experimentos e mais experimentos em Arduino. Isso é um negócio fantástico que está ocorrendo. Então todo mundo que está, digamos assim, fazendo alguma coisa em robótica, estão fazendo com essa arquitetura do Arduino aí. Outra coisa aqui interessante é que tem um pessoal da IA, eles são taxativos e não tem moleza. Não existe IA sem hardware. Né? Se a gente for em alguns laboratórios aí fora, no exterior, principalmente nos Estados Unidos, eles não existe nada assim, o cara está estudando na área X de IA. Não existe. Ele tem um X, mas ele tem uma implementação errada. Assim, né? E foram acontecendo algumas coisas de sucesso, como esse carro da Google, que já anda lá há alguns anos dentro lá do Vale do Silício, dentro da região da Google mesmo, né? E agora, recentemente, até ontem eu vi, na França, eles estavam lançando já um carro já com um bom sistema de sensores, com câmeras de ré, estacionário. Esse aqui, a ideia dele, parece-me que era transportar livros de um bloco ao outro, como se a Google não estava transportando via bits, né? Mas a ideia era só de transportar algumas coisas. Assim. Funcionava como um office boy lá para eles, né? Esse aqui já também eu acredito que o Rogério pode dizer, né? Se isso ainda, lá nos Estados Unidos, ainda é bastante badalado, né? Aquelas perguntas que eles ficam fazendo e os sobreviventes vão avançando e vão ganhando dinheiro. Né? Jeopardy. Como é o nome? Jeopardy. Jeopardy, né? E aí o Watson era um computador da IBM que tinha uma base de dados enorme e você falava e ele respondia a nível também de uma linguagem natural. Então tinha a questão de entender a linguagem natural, buscar fazer esse acesso no banco de dados e responder consequentemente. Bom, claro, as perguntas eram do tipo assim, são do tipo assim, quem foi o 20º governador de Pernambuco? Né? Então são perguntas bastante bizarras, bastante específicas, aqui é bem clássica de um computador encontrar. Perguntas talvez de senso humano, talvez não. Mais recentemente nós temos aqui, isso aqui veio na guerra aí do Golfo, né? São a questão dos drones levando bombas, etc., em precisão, transmitindo imagem, enfim. Então isso aqui hoje em dia também a indústria bélica, por assim dizer, ela promoveu muito todos esses avanços da tecnologia. Bom, tem outros casos que são os casos da Google e do Facebook, que eles fazem a ideia, uma mineração de dados mesmo, são com algoritmos bem clássicos aqui. Aqui, esses algoritmos, quando eles começaram a usar o da Google e o Facebook, eles não eram coisas assim desconhecidas. É que alguém simplesmente começou a usar. Não eram algoritmos, descobriu. No caso, os dois da Google, quando eles fizeram o sistema de indexação de páginas lá, então era um pouquinho diferente, eles tinham ali uma novidade, esse sistema de indexação. Né? Mas a ideia de fazer relacionamento, de contar relacionamento de pessoas como o Facebook faz, não eram coisas muito, claro que agora esses algoritmos estão bastante aprimorados. Né? Reconhecimento de padrões, voz, sistemas de e aqui também também uma área que também já está totalmente fora da IA, que são os sistemas de biometria, segurança e hoje os sistemas bancários andam por aí. Bom, ainda dentro dessa computação, dentro dessa IA, né, temos ainda, digamos, está dentro desse grande grupo, né, a computação natural. Aqui, digamos assim,
reside, né, uma parte muito curiosa, que se você for lá e contar quantos neurônios tem na cabeça dessa formiga, ela só tem lá entre 100 mil a 400 mil neurônios. Então não tem muitos neurônios, mas a ideia, comparado a você que tem 4 bilhões, certo? Os melhores são um pouquinho menos, né? Dizem, né? Mas o que vale não é isso, né? Mas o que vale são as conexões, o reforço das conexões delas são muito mais rápidas que o nosso, né? Então, aí as formigas, né? A ideia é que elas fazem coisas muito inteligentes. Então elas sozinhas, voltando lá à questão dos pássaros, né? Então elas fazem coisas bem interessantes. E aí nós temos aqui uma área, né, chamada computação bioinspirada, que é a parte que mexe nessa área. Então aqui ele tem algoritmo que calcula formiga, morcego, abelha, tudo isso para fazer alguma coisa interessante. É um bicho nojento em cálculo. Hã? É um bicho nojento em Mas cálculo. a formiga ainda está. E aí já fica bem melhor do formiga. E aí já fica bem melhor do formiga. Tá? Bom, e aí a formiga tem esses exemplos aqui bem clássicos aqui, no caso de, por exemplo, de encontrar o caminho mínimo. Então o melhor e o mais rápido algoritmo que se conhece até hoje de caminho mínimo são esses algoritmos baseados em colônia de formiga. Ela tinha uma trilha de feromônio, estava muito bem, aí você faz um bloqueio nessa fase, essa daqui ela não sabe fazer, daí saem formigas exploratórias por algum caminho mais à direita, outros à esquerda, aí até que num certo momento tem as formigas exploradoras por esse lado, tem as outras exploradoras, e o caminho mais curto será o caminho reforçado e a nova trilha de feromônio será restabelecida. O feromônio ele vai, como se diz assim, evaporando, né, com o tempo, mas é mantido essa trilha aí, ela vai se fortalecendo. E onde isso seria usado, por exemplo, num problema de passar por todas as cidades sem repetir ou sem ter os nossos ciclos internos. Um outro ponto também são essas evoluções que vão ocorrendo de achar ganhos, pontos de máximo, pontos de mínimos. Então, vou exemplificar aqui mais adiante. Enfim, nós temos aqui, dentro dessa área, algumas coisas. Tá? Nós vamos ver a ideia do que é agora uma otimização, o que é um problema, como foi o caso anterior dele, os animais convergirem para um ponto de máximo, buscando alguma coisa, ou evitando alguma coisa, né? E isso vai ocorrendo. Aí nós temos essa área de otimização, sempre, a ideia é que tem dois grandes viés. Tem um que seja essa computação discreta ou combinatória, que é um dos tipos da apresentação, ou a contínua ou numérica. Essa daqui, né, botei aqui, não é o foco em vermelho, é a ideia que genuinamente você consegue modelar num conjunto mínimo de equações diferenciais. Tá? Aquela de integrais duplas, triplas e outras coisas mais. E, enfim, o objetivo, cada um desses problemas aqui, é que eles vão apresentando assim alguma dificuldade. E aí a gente precisa tentar definir aqui o que é essa dificuldade que estaria relacionada ao complexo. Tá ok? E a ideia da IA é mesmo resgatar e dar uma proposta nova para esse tipo de problema complexo. Certo? Bom, aí dentro da área de ciência da computação, a gente fala assim, o que é um problema difícil? Bom, um problema difícil, genuinamente, ele vai rápido em tempo polinomial, dado de entrada, e ele pode ser muito lento numa exponencial. Tá? Alguma coisa, uma constante e exponencial lá em cima. Se isso crescer, isso vai se tornar lento. Enfim, nós vamos tentar fazer uma rápida definição, e aí agora aqui eu vou trazer, né, o pessoal aí de primeira fase, para resgatarem, por que vocês estudam a LMA, por que a gente fica lá vendo essa tabela verdade e o que isso tem a ver com a nossa vida. Né? Então, aqui começa a segunda parte da apresentação, onde nós vamos tentar
quantificar o que é uma complexidade. Ou seja, eu vou dar um número e aí vocês vão olhar para um problema, vocês vão conseguir dizer assim, não, isso aqui é o número 1000, isso aqui é o número 2000, tá certo? Então é uma medida de complexidade que você tem que ter. E aí nós vamos começar com uma coisa que todo mundo viu lá de LMA com a tabela verdade. Então seja lá uma variável x, e aí aqui nós temos nessa coluna da direita a interpretação dela, tá certo? Então colocou o número 1, a função φ de 1 respondeu 1. Colocou 0, respondeu 0 sucessivamente. Então nós temos lá o domínio 0 e 1, então isso é importante, você saber quanto é o domínio teu de entrada, quanto é o teu valor de entrada. Bom, então nesse momento você tem uma construção que a gente chama assim, semântica, né? Que é para dar uma interpretação do seu problema. Então, você pode dizer assim, olha, bolinha verde é um sucesso, bolinha vermelha é um insucesso. Não, porque aqui tem não, porque aqui deu 1, aqui foi 0. Digamos, porque o 0 poderia ser a tua resposta do teu problema também. Ok? Eu digo uma variável x, jogo uma moeda, aí se caiu 0 você ganha, se caiu 1 eu ganho. Certo? Perfeito. Bom, claro que nesse momento, se eu fizer com uma fórmula aqui um pouquinho mais trabalhosa, né? Aí por que eu usei 0 e 1, né? E não usei verdadeiro ou falso, como a gente faz lá em LMA, é porque daí tinha, na internet eu coloquei lá essa fórmula desse jeito aqui, em LaTeX, e aí ele gerou essa tabelinha toda bonitinha, pronta para mim em LaTeX, né? Então foi por isso que eu usei 0 e 1, ok? Então esse foi o detalhe que eu gerei 0 e 1. Botei exatamente essa fórmula aqui. Se alguém observar bem que fórmula é essa, vamos ver se alguém se lembra ainda. Que fórmula é essa daqui? O exclusivo short, né? O exclusivo. Ok? Mas foi uma casualidade. Foi uma casualidade. Não lembrava muito. Claro, foi proposital. Não deu caso. O que aconteceu aqui? De novo, eu tenho agora duas variáveis e eu tive que fazer todas as combinações possíveis na entrada desse meu problema. Então, eu estou fazendo o quê? Está crescendo essa minha entrada e, consequentemente, está aumentando aqui meu número de linhas do meu problema. Perfeito? Então, essa árvore agora ela já se tornou de uma outra maneira. Ó. Então, eu tive lá x, comecei com x, atribuí x igual a 1, então derivei um ramo. Atribuí x igual a 0, derivei um outro ramo. E aí sucessivamente. Claro que aqui, ó, propositalmente, aí agora, opa, bolinha verde, que é exatamente, opa, sucesso, é 1. Então é o nosso OR, então esse aqui está exatamente representando essas bolinhas, está representando aquela tabela, e com aquela tabela eu resgato a ideia do comportamento do problema. Ok? Tranquilo até aí. O que aconteceu? A única coisa é que nós começamos com um x lá em cima. Se tivesse começado com y, talvez teria uma árvore que poderia ser diferente, mas não a resposta. Ok, agora eu vou com 3 novamente. Ó. Não x, aí misturei ali o x, troquei o y. Aí agora aqui vamos verificar. E basicamente x, y, z, assim sucessivamente. E onde é que nós estamos fazendo? Uma ideia de uma indução, um conceito indutivo aqui. Então, temos aqui essas validades, tranquilo até aí, né? Então, é claro, um aluno aqui de LMA, tranquilo, está entendendo até esse momento. O que nós temos em comum dessas três fórmulas aqui? Bom, domínio ficou em 0 e 1. Opa, beleza. Ok? O número de linhas cresceu. Claro, cresceu em função do quê? Hein, pessoal? O número de variáveis. Perfeito? Olha lá, exatamente o que eram essas variáveis lá? Eram as nossas proposições em LMA. Então, aqui, ó, subiu, certo? O número de variáveis subiu o quê? Exponencialmente. Perfeito? Então, esse 0 e 1 veio daqui, essa base, veio daqui, e
na sequência, né, quando esses domínios aqui forem maiores, nós temos alguma coisa sempre assim. Esse domínio aqui ele estaria exatamente no operador módulo, porque eu tenho um domínio que vai do negativo ao positivo. Se eu tiver menos 20 ou mais 20, eu tenho, na verdade, 41 valores passando por 0 inteiros. Tá certo? Então, se eu tenho 0 e 1, eu tenho 2 valores. Então, nesse caso aqui, o pessoal coloca em módulo justamente para enumerar o seu conjunto. Isso aqui dá uma exponencial. Cada vez que eu tiver essa exponencial, aí vem agora o conhecimento um pouquinho mais à frente, lá que o pessoal vai ver em complexidade, que é a ordem de complexidade de um algoritmo. Quando começa em 2 elevado a O e esse N aqui é a minha entrada, que foi o meu número de variáveis, eu tenho aqui um problema exponencial, que é um problema tipicamente NP. Tá certo? E onde é que estava esse problema que nós estamos vendo? Então, agora, né? Agora para o pessoal aqui de segunda fase, terceira fase. Então, nós temos aqui que a complexidade desse problema que nós estávamos examinando era um problema de satisfatibilidade, e ele está exatamente aqui na fronteira, onde ele é um problema do tipo também difícil, e ele está dentro de ser completo. E foi o primeiro problema que foi demonstrado de ser um NP completo. Ok? Bom, o que a IA tem a ver, o que a otimização tem a ver, o que a computação natural tem a ver, e o que o ser humano quer fazer? Bom, o interesse dos problemas, eles estão para cá. Esses problemas aqui são extremamente, hoje em dia já existem soluções, os problemas aqui já são rápidos. Esses aqui nem tanto, embora esse daqui, né, na palestra do Rafael, o Rafael mencionou que ele caiu para cá. Então, o fato de um problema ter caído para ser um polinomial não quer dizer que os outros também vão cair para polinomial, e você tem o fato de evidência que P igual a NP. Tá certo? Então, o problema que eu vou apresentar para vocês vai ser usando esse conceito de complexidade, e eu escolhi exatamente um problema exatamente que vai usar o critério dessa satisfatibilidade do problema. Ok? Perfeito, pessoal? Entenderam então? Então, o que nós já fizemos? Nós fizemos uma medida de complexidade. Nós vimos que alguma coisa que elevar 2 elevado, no mínimo a base tem que ser 2. 3 é bom, 4, né, é bom. Aí essa base, se ela for crescendo, o problema vai se tornar mesmo intratável. E ainda mesmo assim, se esse N, independente dessa base, o fatorial ainda vai mais rápido do que ele. Ok? Bom, e agora nós vamos pegar essa mesma ideia e vamos tentar resolver aqui um problema. Ok? E aí nós vamos entrar na parte desse problema que nós vamos resolver. Nós vamos usar um conceito que ele vai chamar de otimização. E o que é otimização? É uma coisa que nós fazemos no dia todo. O nosso cotidiano é otimizar alguma coisa. Nós queremos achar o celular mais barato, que tenha melhor performance de duração de bateria, que seja dual chip, enfim, mais barato, enfim, requisitos que você quer de um celular, você faz isso aí. Então você tem uma lista de coisas que você quer encontrar. O melhor, aí o melhor não é o dinheiro que você tem. Então você tem uma restrição de custo. Então a ideia dessa área de otimização é sempre assim, encontrar um ponto de máximo sujeito a umas limitações do tempo inteiro que você vai ter. Ok. A combinatorial, que, digamos assim, é aquela que nós vamos enumerar, e essa daqui não vamos enumerar. Tá? Então eu vou exemplificar rapidinho o que é uma e o que é a outra. Nesse caso aqui, eu posso apresentar funções, perfeito? E que eu possa, de alguma forma, calcular isso aí. Se essa função aqui, ela for apresentar aqueles cálculos todinhos lá que nós vimos no cálculo 1 e 2, no caso 1 e 2, e nós conseguimos localizar aqui, olha, quando isso aqui está diminuindo, a tangente aqui estiver diminuindo, depois quando ela estiver crescendo, vamos crescer um ponto de mínimo. Enfim, quando você conseguir fazer esse tipo de
cálculo, né, você tem genuinamente otimizações do tipo contínuo. A discreta, você vai ter alguns pontos e você vai achar nesse universo todo um maior ou um menor ponteiro. E no caso da mista é quando você tem um combinado desses dois. Basicamente, os pontos de máximo e mínimo, eles têm essas curvas aqui de níveis aqui, ó. Então isso aqui são chamadas de cotas. Olha, tem uma cota tal, tem uma cota tal. E aí isso aqui leva exatamente na topografia as curvas de níveis, certo? E é exatamente isso aqui que acontece. Você parte de um certo ponto e por algum processo você atinge um ponto máximo, né? Pode ser ali na linha vermelha, pode ser o maior custo, na linha verde pode ser o menor custo. Claro que tem vários impactos quando essas cotas estão próximas ou quando elas estão afastadas. Um outro problema já do que a gente vai chamar de atribuição, e aí a atribuição aqui no caso, binária, né, por assim dizer, é quando você tem algumas pessoas que vão realizar algumas tarefas. Então você vai dizer assim, puxa, pessoa pergunta, quais as tarefas que você está habilitado, você só pode escolher uma. Enfim, você vai fazer uma ideia de um gráfico aqui bipartido, quem vai poder resolver quais tarefas, por exemplo, obedecendo aqui a maior vantagem, o menor preço, ou realizando o maior número de tarefas. Tá? Então esse problema aqui são os problemas de atribuição ou designação de trabalhos, mas isso aqui pode ser qualquer coisa que faça pares. Tá? Aqui você pode ter mais um outro conjunto, e você tem X, um conjunto X de variáveis, Y e Z de variáveis, e você tem que fazer essas atribuições. Tá? Combina aqui no terceiro elemento. É tudo um produto cartesiano a ser realizado. Tá? Então, esse caso aqui, né, é um dos problemas que a gente utiliza. Aqui é o caso da função de otimização numérica e as técnicas, né, comum, né, que o pessoal mais utiliza por aí. Nessa área de otimização combinatória se chama busca local, gulosos. Aqui dentro dos gulosos tem os mais conhecidos que o professor Guilherme sempre ensina, é obrigatório usar isso aqui, tipo assim, aqui tem uma subida da imposta, recozimento simulado, busca tabu, PD, programação dinâmica, que a gente é obrigatório saber isso aqui lá na maratona, né, o pessoal da maratona. Redes de fluxo, aqui tem vários, são algoritmos aqui, alguns deles até polinomiais, né? E, por exemplo, uma área do tipo de programação com restrições, que vai ser o caso aqui do modelo que nós vamos usar no exemplo a seguir. Descida do gradiente, Gauss-Newton, Lavenberg, então isso aqui já são métodos interpolativos que você tem. Tá? Se tiver a função, ótimo, você calcula na mão que é mais rápido. Se não tiver, pode usar um método desse. Bom, então vamos lá. Terceira parte da apresentação. Estou tentando cumprir aqui na risca. Né? Todo mundo conhece esse jogo? Sim. Yes, tá? Quem não teve infância? Quem não teve infância, né? Tá. Esse problema ele caiu numa final mundial de maratona. E basicamente vai ser dado o peso de algumas pessoas e a ideia é dividir o time de vermelho, o time verde e o time de vermelho, né? Tá certo? Mas aí, como é que você vai dividir essa turma aí? Como é que você vai dividir? Qual o critério que você vai dividir essa, né? Como todos nós fôssemos fazer uma brincadeira, e como é que nós iríamos dividir os times para fazer uma brincadeira bem legal, que um lado não ficasse muito mais forte do que o outro? Quem daria uma ideia? Hein? Isso. Então tá aí, né? Então é pelo peso mesmo, né, Goiânia? E a gente vai fazer uma estimativa, não vai deixar alguém totalmente pesado de um lado, né? E
Então, esse aqui seria um dos primeiros critérios que nós temos que conhecer sobre o problema. Então, bom, todos nós aqui, né, dessa sala somos esbeltos, então nós temos mais ou menos o mesmo peso, né? Então, vai dar certo para o exemplo que eu trouxe aqui, né? Então, não vamos ter ninguém aí para, digamos, segurar o time inteiro. Tá bom? Muito bem. Qual seria uma outra coisa legal? Não adianta ter um cara pesado de um lado e outros 10 levezinhos do outro, né? Também não vai dar certo isso, né? Então, a ideia é que a gente faça essa metade das pessoas seja uma diferença aqui, ó, o número do lado A menos o número do lado B, seja alguma coisa menor ou igual a 1. Ou seja, digamos, se nós estivermos em 21 aqui, um time vai ficar com 10, o outro vai ficar com 11, ou A ou B. Okay? Se tivermos 20, vamos ficar exatamente 10 para cada lado. Mesmo que tenha aquele cara mais fortinho de um lado, daí vai ser favorecido, provavelmente aquele time vai ganhar. Entendeu? Tá, então, veja, vamos fazer a divisão por peso. Todos devem brincar, então não vou poder deixar ninguém de fora. Certo? E essa restrição aqui, então, nós vamos aplicar. E, claro, que vejam que mesmo que um método aqui de força bruta que a gente poderia usar aqui para calcular, é olhar todos os arranjos possíveis desses conjuntos de n sobre 2, que vai dar um número relativamente grande aqui. Tá certo? Vai dar um cálculo aqui de n fatorial sobre n sobre 2 fatorial. Mesmo assim dá um número grande. Tá bom? Então, para valores grandes, isso aí não fica muito fácil. E o que nós vamos usar para resolver esse problema? Nós vamos usar o quê? A nossa fórmula de satisfatibilidade, lá vista no início da tabela, dos valores 0 ou 1. Exatamente essa estratégia que nós vamos usar. Como é que nós vamos fazer isso? Então nós vamos colocar aqui os nomes, que não precisam, né? Nós só vamos chamar o N1 até o NN, e aqui um vetor de pesos. Percebe? Então aqui damos uma aula, né? O meu peso 45, né? Acima 9, né? Acima, e aí vai. Enfim, e a ideia é que cada uma dessas variáveis aqui, N1, N2, N3, vai receber o quê? Ou o valor 0 ou o valor 1, de acordo se estiver do lado A ou do lado B. Viram que fácil? Então, o que nós temos que encontrar? Lá embaixo da árvore, o que nós vamos encontrar lá embaixo da árvore? Uma sequência de zeros e uns. Quem for 0 vai ficar de um lado. Quem for 1 vai ficar do outro lado. Basta isso que nós vamos fazer. Então vejam a importância de uma brincadeira de montar uma tabela verdade. Nós precisamos o quê? Algoritmos super velozes para fazer esse cálculo de satisfatibilidade. De encontrar uma combinação possível e dizer assim, essa aqui deu truco. Percebe? Tá? E aí isso aí existem competições anuais de algoritmos que calculem assim fórmulas de 1000 variáveis. E dizer assim, essa fórmula aqui, ela vai dar true na linha 513. Será que vai dar mesmo? Eu preciso encontrar isso aí bem rapidamente. Tá? Bom, então vamos fazer aqui a ideia de 0 vai ficar para o time A e 1 vai ficar para o time B. Claro que se eu multiplicar aqui, ó, todo mundo aqui, ou 0 ou 1, pelo peso aqui, ó, o que eu vou ter no final aqui, né? A soma, por exemplo, do time B, se eu colocar ele em uma escolha minha. Tá certo? Consequentemente, a soma total menos o time B vai dar o time A. E isso aí é que eu quero o quê? Diminuir essa diferença e que essa diferença seja a menor possível.
Então, olhem que dois critérios que eu tenho aqui para otimizar. Eu tenho que otimizar o quê? Aproximar os dois números de elementos, certo? Então, o time A e o time B tem que ficar quase próximo. E, além disso, eu tenho um segundo critério, que é o peso deles para otimizar. Certo? Perceberam? Então, temos aqui o uso da satisfatibilidade, um cálculozinho simples, foi algo escolhido e algo para ser otimizado. Bom, o peso total vai ser o de B, tem 1, e o total, só somar todos menos ele. Né? Claro que o pediatra vai ser isso aqui. Perfeito? Bom, e a chave do nosso problema vai ser precisamente esse daqui. Ó. Certo? Então eu tenho um vetor, vou ter um vetor que ele vai ser escolhido em cima de zeros. Bom, então esse aqui é conhecido como, na área de pesquisa operacional, né, um vetor de decisão. Um vetor que eu vou decidir se ele vai ocupar um 0 e 1 em um determinado momento e a fim de satisfazer uma determinada combinação, um determinado valor. E como eu vou fazer? Tenho que encontrar muito veloz os valores de 0 e 1 que satisfaçam aquelas restrições. Aí vem a segunda parte, a terceira parte da IA, ferramentas que façam cálculos, e cálculos de uma forma precisa assim, a máquina vai dar alguma coisa precisa, mas relativamente rápidas. O segundo critério que eu também gosto é que sejam legíveis, códigos legíveis. Códigos que você bata o olho e vai entender. E vá para casa, implemente eles e eles vão funcionar na primeira vez, o que não aconteceu na linguagem C que você aprendeu em LPG. Né? Nunca passa o primeiro problema em LPG. Né? A gente chegou calor na universidade. Dificilmente alguém, na primeira vez, vai compilar um programa em C e vai passar na primeira vez. Né? Sempre vai voltar um ponto e vírgula, o printf estava separado, você botou uma vírgula quando não era ponto e vírgula, e assim sucessivamente, esqueceu o ponteiro, esqueceu o E comercial, esqueceu, enfim. Você sempre esquece alguma coisa em C e C++, né? Né, professora? A professora ali de C++ é que nos diga, né? E, enfim, e aí nós vamos resolver isso, trazer ferramentas interessantes para nós, ok? E a árvore que vai ser montada é essa daqui, só que a gente não vai construir essa árvore. Nós vamos ter o quê? Um computador que faça isso aí, um programa que vai fazer isso aí, ok? Então, o que vai acontecer é que ele tem que examinar toda essa árvore, por exemplo, nesse caso aqui com 5 pessoas, é uma árvore dessa aí, então com 10 pessoas é uma árvore muito maior, e aí vai. Essa árvore tem um crescimento exponencial? Sim, tem um crescimento exponencial. Bom, e aí uma linguagem, né, que não é bem uma linguagem, mas sim uma linguagem orientada a modelo. E é exatamente o que nós fizemos anteriormente, se chama especificação do software. Só que nós fizemos uma linguagem matemática mesmo. Tá certo? Nós fizemos isso aqui quando a gente faz. Bom, quando nós começamos aqui a fazer conta aqui, ó, dessa maneira aqui, dizendo quem é quem, dizendo os elementos, isso aqui é uma especificação, isso aqui é uma modelagem de problema. Tá? Aí eu vou pegar exatamente todas essas fórmulas aqui e vou escrever numa linguagem que vocês vão entender. Ó, então vamos lá. Int n igual a 8. Né? Isso aqui é para a gente compensar aqueles voos dos pássaros que vocês viram lá, que é para dar um ar, né, de natureza. Então agora aqui vamos lá um pouquinho mais as entranhas do negócio. Então vamos lá. Ó. Um int n igual a 1, puxa, é o total de pessoas. Um array de peso, então eu já coloquei aqui o peso. Claro, você poderia ser um arquivo, mas por enquanto começa aqui. E aqui eu vou dizer assim, ó, total de pessoas de um lado e de outro. Ó, começou com o prefixo vale, então o que deve ser? Variável. Né? Pô, o coitado do C não disse isso para nós. Eles colocaram int e disseram, ó, te vira, né? Adivinha alguma coisa? Não, aqui tinha int e tinha var. Né? Bom,
E finalmente, aqui está a nossa chave do nosso problema, do nosso problema de satisfatibilidade. Ó. Um vetor binário da mesma quantidade de pessoas, de 0 e 1. Então, o total aqui, de novo, é uma variável, um inteiro e os pesos de cada um deles. Né? Alguma dificuldade? Nenhuma, né? Aprendemos minizinho on the fly, né? Como diz o professor. Tá ok? E aqui, ainda, claro, para complicar, né? O professor sempre quer complicar, né? Então, eu criei até uma função, ó. Olha que criativa a função, ó. Ela é um var, vai voltar um inteiro, vai se chamar metade, e vou passar um inteiro n, ó. Nem foi var, eu esqueci aqui var, claro. Mas nesse caso nem precisou. Então, n dividido 2, puxa, n dividido 2 eu vou estar exatamente achando a parte inteira dessa divisão. E agora começou aqui o meu programa, começou lá a palavra assim, restrição. Opa, restrição. Então, o que disse assim? O NA, o número de A, vai ser exatamente igual à metade. Opa, tinha 8, vai calcular, vai dar 2. E o NB vai ser precisamente quem? O total, o N, que era 8, menos o NA. Puxa, se tiver 9, o NB vai ficar com 1 a mais aqui. Não pode esquecer. Então, eu botei esses detalhes aqui. Quem é que eu vou selecionar? Bom, em B vai ser o total do vetor de decisão, porque ele vai ter um total de 1 lá nesse vetor. O peso total sempre vai ser quanto? Todo mundo do vetor peso. Eu sei que a soma que vai ter do peso do lado B vai ser esse vetor de decisão que tem 1 vezes o vetor de peso respectivamente de cada um deles. Aí ontem eu fiz aqui uma anotação Haskell. Pessoal, né? O pessoal já entendeu esse list comprehension aqui, ó. Vetor tal que I pertence a cada um desses aqui, ó. Uma N. Perfeito? Bem Haskell mesmo, ó. Isso aqui é Haskell. Então, uma linguagem funcional da vida. Então, de novo, uma restrição. Aí, como isso aqui é calculado logicamente? Logicamente, isso aqui é calculado da seguinte maneira. Deu errado. Deu errado. Então, em lógica, isso aqui é feito da seguinte maneira, ó, pessoal. C1, C2, C3, C1. O que é isso aqui? Uma forma normal conjuntiva a ser calculada. E como é que isso aqui foi calculado? Isso aqui jogou um programa, e esse programa aqui vai me retornar os valores, por assim dizer. Tá bom? E aqui eu fui declarando cada um desses passos aqui, ó. O peso total, eu tenho que dizer, olha, o peso total, o peso de B, o peso de A, é o total menos o B que foi calculado lá naquele vetor de decisão, senão não calculo. E aí depois eu tinha, eu quero minimizar aqui a diferença entre os dois. E eu já sei, eu já sabia, eu poderia ter aqui incrementado, eu já sabia que o número de A e o número de B diferenciam de um só, mas eu poderia ter incrementado aqui nessa função. Há problemas que você tem que jogar aqui algo que suba e algo que desça. E aí você tem que bolar uma estratégia para... Essa linguagem ela só tem um problema, né? O pessoal que fez é sempre a saída. Né? A saída demora, tem mais código do que entrar. Mas eu procurei aqui fazer uma saída tranquila que todo mundo vai entender. Né? Abre uma lista, fecha essa lista, o que tiver show é o print, vocês entendam, e o que tiver entre aspas, vocês entendam que é string. Ou seja, na verdade, tudo isso aqui era uma string, daí só apenas fui formatando. Aqui também usei de novo uma interação, um list comprehension, uma interaçãozinha. E acabou o código. Né? Aí a gente sempre lança aquele desafio, né? Façam esse mesmo problema em PD, certo? Em C, só para ver o tamanho do código que ele vai ficar, tá? Mesmo usando o STL. Tá? Vai ficar um pouquinho maior do que esse, mas com certeza a legibilidade desse aqui é muito maior. Bom, aí vai ter aqui um método também de otimização chamado branch bound, que ele tem embutido.
E ele sai lá com uma cota, por exemplo, de que PA tenha 312 e PB tenha 339. Ó, não deu uma aproximação. Na próxima iteração, esse negócio aqui caiu para 332 PA e esse aqui foi para 319. Lembra da curva de nível lá? Olha, eu estava fazendo isso. Até chegar num valor muito próximo. Olha, esse aqui é o melhor que ele conseguiu. 324 e 327. E aí eu coloquei aqui, ó, eu botei aqui as saídas, ó. Quando é 1 é B, quando é 0 é o A. Então, os dois primeiros, né, botando uma fila indiana, os dois primeiros aqui, ó, foram para o time B, 7797. Depois veio aqui o número 57, o quarto elemento. Depois veio o 96. Aí acabou o time B, o resto era o time A. Ok? Bom, calculou rapidinho, sim, 50 milissegundos, alguma coisa assim. Claro, esse negócio de dizer tempo não tem graça nenhuma, desde que você faça aqueles experimentos com benchmark decente. Né? Não adianta chegar lá, professor, o programa rodou. Não é assim. Tá? Então, claro, vou lá e faço esse benchmark, começo. Né? Então, eu peguei aqui o que a gente chama do resolvedor que passa ali, bem simplesinho. Então, por exemplo, o que nós tínhamos aqui era alguma coisa aqui na ordem de 8. Ó. Aí eu gerei aqui números aleatórios de 1 a 150 e a coisa foi subindo. Ó. Então, olha lá. Para N igual a 5, deu 40, N igual a 10. Aí quando chegou aqui em 75, 411 milissegundos, subiu para 2 segundos. Eu não quis, aí o que tem que fazer, né? Todo mundo sabe. Tem que repetir o experimento N vezes em diversas situações para ver se esse negócio. Eu não quis fazer isso, eu deixei só para rodar uma vez. Eu não quis fazer isso, eu deixei lá só para ver o que ia acontecer. Daqui a pouco baixou 470 milissegundos, aí veio uns 7 segundos, e aí tem que, vai lá, olha a amostra, o que está acontecendo. Às vezes pode ser alguma coisa da amostra, mas aqui eu só gerava os números e ia aumentando ele. E aí até quando chegou aqui a 200, um N igual a 200, eu parei. Se eu não estou enganado, lá na maratona, eles pediam um N igual a 100. O limite era 100 na mundial. Então, quer dizer, eles estavam falando aqui um APD até esse limite aqui. Mas ele vai mais. O PD vai muito mais do que isso aqui. Tá? Isso aqui é fichinha. Certo? Isso aqui é fichinha. Tá bom? Vai muito mais. Perfeito? O que eu estou querendo encerrar com isso aqui e mostrar para vocês? O crescimento desse N e esse negócio não ficou ali. Ó. O que foi acontecendo? Chegou um momento que você vai para uma café, daqui a pouco você sai da universidade, você casa, tem filhos e o programa lá continua calculando. É exatamente isso. Tá? Pode ter certeza que há problemas que você vai colocar um N de tal maneira que você vai, esquece, vai embora. Tá? Isso aí é normal, é uma coisa saudável conviver com esses NPs. Né? Então, graças a Deus ao NPs, né, nós temos assim, nós temos empregos, né? Nós temos empregos. Graças a Deus aos NPs nós temos emprego. Então, né, nós professores nós temos que se ajoelhar todo dia e fazer a capela dos NPs ali, certo? Ir lá e rezar, né? Graças a Deus tem um NP completo para eu tentar resolver, melhorar a cota dele e isso que me faz manter esse emprego. Né? Dá para montar uma oração do NP. Tá? Como é que é? Vamos fundar uma religião, pelo menos. Montar uma religião, né? Montar uma religião, né? Nossa, isso aí é muito legal, pessoal. Isso é muito 10. E na verdade, né, esse problema ali que nós acabamos de ver no cabo de guerra, o pessoal que já estudou ali, acho que na universidade, esse ano,
sabe que isso aqui nada mais é do que uma variação do subset sum. Tá? Então esse é o problema aqui. E claro que mais adiante você vai resolver um problema um pouquinho mais intrincado, que tem um negócio, que é o problema da mochila. Né? Enfim, implemente isso aqui, né? E o que nós queremos nessa história toda aí? Né? Então essa é uma curva, né? Finalizando esses exponenciais, né? O que acontece? Né? Então aqui você tinha aqui esse N, ó, e daqui a pouco ele forma o joelho do, né? Que ele cai, o programa mesmo cai de joelho mesmo, né? Cai, pronto, e você esquece e vai casar, vai ter filho, alguma coisa assim, e daqui a um tempo você volta para ver se o resultado já chegou lá. Tá bom? E não dá estouro de memória, nada esses problemas. Não, é problema mesmo que demoram mesmo ali. Então, e o que faz essas técnicas aí? Onde é que anda a ciência e por que né, a gente tem que agradecer? Né? Ó, é isso aqui, ó. É isso aqui que nós temos que fazer. Empurrar os muros dos MPs. Certo? Então é isso aqui. Antes a corda estava aqui embaixo, nós demos uma empurradinha. Né? Então hoje quem está empurrando esse limite aqui dos MPs, está empurrando bem, é a turma da computação evolucionária. Tá? Então, cada vez mais tem alguns algoritmos assim, de aproximação, e esses algoritmos estão, efetivamente, têm resultados que não dá para chegar nem perto deles, porque realmente coisas como algoritmos genéticos em paralelo são muito velozes. Claro, qual a diferença daqueles para o meu ali? É que o meu ali, eu sentei, elaborei ele matematicamente, em meia hora, uma hora, eu consegui deixar ele redondo e rodar por aqueles benchmarks. Certo? Essa é a diferença. Eu fiz rapidinho. Tá? Então tem todo esse detalhe. Quem tiver tempo para escrever código, né, que vai escrever o código. Agora quem não está com muito tempo, né, vai andando mesmo. Ok? Bom, então isso aqui, os resultados hoje na computação evolucionária, na área do Pac-Man, elas estão assim, muito interessantes, são magnitudes muito acima do que nós temos aí, um Dijkstra da vida, ou qualquer coisa desse tipo. Tá bom? Outra coisa assim que eu vi aqui, uns meninos aqui mexendo esses dias aí, eles estavam mexendo com a ideia de Arduino e fazer implementações sofisticadas com Arduino. Isso é o canal, né? Então você botar alguma coisa lá, um mero programinha lento de Prolog dentro do Arduino já vai fazer um diferencial enorme. Tá certo? Pega um programa, né? Um Prologzinho lá, você gera lá um código executável dele, sendo interpretável, seja em qualquer ambiente, ele fica lá em alguns bytes apenas. Tá? Então isso aqui, você ter essa inteligência embarcada e fazer uma graça, já vai dar um diferencial enorme. E tem áreas como essa daqui, ó, de CMF embarcada. Tá? Tem coisas que fazem esse cálculo aqui via rádio. Bom, essa frase aqui, ela já é de 1996, certo? É um cara lá do MIT que fez todos aqueles robôs, todo esse paradigma de robótica, foi feito por um cara do MIT, né? Era coisa de baratos, rápidos e velozes. Né? Não tem os curiosos, né? Mas era baratos, rápidos e velozes. Então eles queriam mesmo, naquela época, eles queriam mesmo, era microchips voando mesmo, e hoje já existe por aí. Então esse conceito aqui dessa comunidade de agentes já se desejasse. Ok? Enfim, aqui há muita coisa ainda para se fazer, pessoal. E a nível de Brasil, a gente ainda está bastante tímidos, né? Bastante tímidos, mas talvez até mesmo porque é assim, né?
vamos supor assim, a companhia ferroviária. Né? Puxa, a companhia ferroviária que passa no Joinville, um trem a cada, sei lá, o trem passa uma vez e é só um trem de carga, de comboio, que passa fora, um dia ele passa subindo a serra até Mafra, outro dia ele passa voltando. Então, quer dizer, não tem nenhum problema ali de fazer um escalonamento do trem. Agora pega um país que vive, que não tem transporte de ônibus, como é o caso, por exemplo, da França, não tem transporte. Você quer ir lá de Paris quer ir de Paris a Lyon de ônibus? Não tem. Mas como não tem? Não tem ônibus. Você tem que ir de trem. Pronto. Né? O trem lá chega em 2 horas, num trecho lá de 400 quilômetros. Tá? Então, quando é que nós vamos ter essa malha ferroviária? Então, nós não temos problema por um lado. Né? Mas, enfim. Então, aqui nós estamos tímidos, tem muita gente aqui apostando nisso aí. Ok? Bom, uma perguntinha, né? Enquanto vocês fazem as perguntas, aí vão pensando em quantos animais tem aí, ganha uma passagem. Ganha uma passagem de trem. Tá ok? Bom, terceiro, corri um pouco aí, tá? Perguntas aí, pessoal? Nós estávamos falando que, tipo, as áreas de arte tem áreas que vão surgindo e tipo, a cada ano vai surgindo novas áreas, enquanto as mais antigas elas vão se extinguindo ou vão se mesclando? Como funciona esse surgimento de áreas? Eu não diria extinção, eu não diria uma extinção, né? Vê, pega uma linguagem, sei lá, a área de linguagem, estamos aí com a linguagem C, e aparentemente não tem nenhuma perspectiva de substituição. Então, aparentemente não tem. Surgiram linguagens muito interessantes, né? Estou pegando aqui um exemplo de linguagem, e usando um exemplo de senso comum, né? Então, a gente olha lá para a linguagem C puro, vê aquela nojeira, né? Só assim dizer, mas aí por outro lado você diz assim, o que você vai efetivamente mostrar para um aluno para ele aprender efetivamente a fazer os cálculos, né? Como é que ele vai ver, como é que ele vai aprender ponteiro se ele não vê um ponteiro lá em C? É complicado tudo isso, né? Então as coisas vão evoluindo. Na verdade, uma das coisas que eu mexo com essas linguagens de alto nível é porque eu já não tenho mais tempo para mexer mais com essas que você tem que, para chegar na pérola, você tem que pegar muita gosma para chegar na pérola. Então, para chegar na pérola, para fazer um problema interessante e rodar, eu tenho que passar por milhões de gosma e não sei o que, e vômito, até chegar lá. Aí não dá, né? Tá certo? Então é só isso, é só essa razão. Então a ideia de ter linguagens elegantes, coisas, ferramentas de alto nível, é interessante nesse sentido. E tem milhões de linguagens interessantes, né? Milhões, né? Cada dia surge algumas novas. Não sei se eu respondi a pergunta. Não respondeu, bem que já começou, já puxou os assuntos, mas também já... Mais perguntas? Renan. Tem cafezinho? Chique. Eu tenho uma perguntinha assim, sobre as linguagens de alto nível até e tal. Mostrou a questão do minizinc aí, né? O que é exatamente? Porque, além da linguagem, então ele tem, na verdade, eu imaginei sendo algo, um ambiente tipo de pesquisa operacional ou algo do gênero. Isso. Correto. Né? Porque ele deve ter por detrás dele algoritmos de otimização para chegar em respostas tão rápidas. Então, de pesquisa operacional
consolidada, entre aspas, né? Bem estudada desde 1930 e 40 e tanto, quando o pessoal começou a estudar pesquisa operacional nos Estados Unidos. E aí, assim que veio o advento dos computadores, o pessoal queria saber, né, como é que Dantzig, né, Dantzig que formulou o simplex da vida, né, eu queria saber como é que isso aí calculava num computador. E na hora que isso aí viu lá que dava para implementar, eles começaram a ter o que eles chamam desses solvers, né, os resolvedores. Então, basicamente, aqui você tem uma linguagem L1, você coloca esse resolvedor, né? Então, aqui tem várias linguagens aqui, nesse nível. Bom, então, por exemplo, um dos mais famosos é o Nindo, né? O professor Carlos aqui usa. Então, ele puxa lá efetivamente um compilador dessa linguagem e devolve o resultado. Então, é claro que essas linguagens, juntamente com todos esses ambientes aqui, alguns deles são bem pagos, vamos suportar, e alguns com respostas bem quase lá da computação evolucionária, por assim dizer, né? Tem uma empresa chamada Murok, né? Que vende um dos melhores softwares que existe atualmente. E o Minizinc, ele tem uma proposta de ser unificada. Então, a ideia dele é que ele também entra aqui, no Minizinc, e, na verdade, eles têm cada vez mais construído esses tradutores para diversos softwares. Então, os australianos que mandam nesse negócio aí, eles têm um CNPq lá, na Austrália, tem um CNPq exatamente do mesmo dinheiro, do mesmo quantidade de dinheiro do CNPq, só para esse grupo de otimização. Então é o G12, né? É o grupo dos dois. Então o pessoal chama a gangue do Minizinho. Então eles têm uma gangue lá, e por conta do tipo de como é a Austrália. A Austrália é um país do tamanho do Brasil, só que tem uma malha ferroviária igual, não é igual da Europa, mas é uma malha ferroviária e também a ideia de que você pode navegar em volta da ilha, né? Então, se você quer mandar algo de Melbourne para Perth, que é lá do outro lado, Perth e Sydney, alguma coisa assim, aí você vai de trem, vai de avião, vai de ônibus, de caminhão, né? Ou vai de navio. Então, os caras têm opções. Então, a área de otimização cresceu junto com aquele país, né? Por conta dessa natureza geográfica e, claro, do desenvolvimento. Então, isso aqui é um código aberto. É um código aberto e, claro, um monte de gente metendo a mão lá, mas eles realmente comandam essa área aqui de otimização. Então, eles têm lá, tem projeto dos Estados Unidos e tal. Austrália é muito bonita. Não sei, fui, mas parece. Não, a Austrália é legal. É um país de jovens. Né? Eu me identifiquei muito bem lá. É um país de jovens, né? Assim, né? Jovens, como eles vão lá, tudo muito bom. Né? Não é um país assim para você não ver muito cabelo branco lá. Então, turma jovem. Mas é exatamente isso aqui. E o único detalhe do Minizinc que tem aqui, ó, então, o pessoal que fez a disciplina, né? Quando chega aqui nesse software no Minimize aqui, aí aqui é que faz o diferencial dele para os outros softwares de pesquisa operacional. Bem aqui, ó, nesse ponto. Aí aqui tem um monte de opções, um monte de heurísticas, porque, por exemplo, que se eu tivesse explorado nesse experimento aqui, ó, então, se eu tivesse explorado aqui, o resultado poderia ser totalmente diferente. Então, por exemplo, tem aqui de eu chamar um software aqui, uma outra ferramenta chamada G-Code,
que é em C++, que suporta a cluster, threads, tipo threads, só que eles têm um outro nome, é o não é clone computation, mas eles é um thread da vida, mas só que eles têm um nome específico lá. Tem um nome específico no C++. Eu só não estou lembrando. Tem? Multithread, não é? Não, tem um nome específico. Tá? Mas a ideia é fazer isso. E aí você especifica aqui na linha de comando quantos cores você tem. Por exemplo, você bota, eu tenho um octa-core, aí bota lá e o negócio sai rodando mais rápido. Mas aí tem que ver o solver que funciona. Aí o minizinho, só para ter uma ideia, o default dele, quando você liga lá no ambiente gráfico, ele vem com um solver que não é o dele, que não é feito pelos australianos, é feito pela turma da Suécia. É bem engraçado, que é o do G-Code. Isso é assim. E aí o pessoal que estiver interessado aí, né, pode me procurar. De trabalho eu tenho um monte para fazer, tá? Eu tenho um monte. Aqui podem, depois que eu aprendi com os alunos usar o GitHub, eu botei todos os meus códigos lá no GitHub, tem essa apresentação tá lá. E tem também, casualmente, um minizinho que eu terminei ontem. Um tutorial completo, minizinho por exemplos, que a gente vai apresentar no congresso aí. Então aqui tem um monte de coisa, um monte de linguagem. A outra linguagem que eu vejo bastante é o Picat, que também é uma linguagem bem legal, com um Prolog, vitaminar, um monte de coisas. Então eu gosto também bastante dessa outra linguagem chamada Picat. Tá? Agora o Minizinc, ele é muito legal para trabalhar, porque ele rapidamente já resolve problemas complexos que você vai passar a graduação inteira e não vai resolver, e você vai conseguir resolver o seu Minizinc. Claro que o Minizinc também tem coisas que você não resolve, não. Tá? Tem áreas que você não resolve, tem coisas que você não resolve. Vocês não vão resolver o problema, né? Parado. Não dá. Um deles. Não vou deixar. Senão você perde emprego. Você tem que destruir a capelinha do MP, sabe? Vamos construir a capela, né? Eu acho que sim, a gente tem que pedir. Vamos falar com a diretora da. Viu? Vai dar mais dinheiro do que dar aula. E quem as Olimpíadas grandes negócios, né? E que mais, gente? Mais perguntas? Queria defender o C, né? Não. Sim. Realmente quer fazer isso aqui? Está sendo filmado, tá? Não tem problema. Vou tatuar assim. Não, eu vou fazer aqui os alunos que o Lucas teve lá fora e viu como é que o pessoal trabalha lá fora. Botou coisa séria para a linguagem que eles falam? C++. Assim, C++, Java, né? Java. O aluno é meio preguiçoso. Já não é mais sério. Não, já não é mais sério. O aluno é meio preguiçoso, vai de Java mesmo. Não é assim, mano? É mais ou menos assim. Não, quando aqui esse G-Code aqui, até mesmo o Minizinc, lá nas entranhas, é um Czão. Né? Tudo é Czão. C++. Então, realmente é isso aí. Ó, aqui quem quiser depois fazer, professor, eu quero resolver o problema tal, acho que essa ferramenta aí vai funcionar, me procure. Tem aí outra linguagem que eu estou investindo bastante, eu fiz um monte de contribuições já, que é o Picat, tá? Uma linguagem muito legal, muito 10, que começou em 2013, assim, está decolando. Muito veloz a linguagem, inclusive tem coisa aqui da pau aqui no Minizinc fácil. E tem problemas que o Minizinc não resolve. Vou citar aqui a área. Quem
Ou pra mim Tá. também. Não lembro. Nossa, pequenininha lá, né? Na minha época ele tinha. Não tinha pequenininha. É porque não era para né? Tinha nascido aí. Novinho. Eu mencionei aqui. Eu mencionei aqui embaixo, ó, tem essa área aqui chamada planejamento. Tá? O que é planejamento? Planejamento é uma ideia de você fazer sequência de ações, certo? No tempo e digamos assim, de ter a ideia de ações, tempo e, digamos assim, eventos acontecendo. Isso é planejamento. Então, por exemplo, aquele problema do que a gente sempre brinca, né, pessoal? Tem o... Acertei. Tem o rio aqui, aí tem o pastor, a ovelha, o lobo e o repolho. Aí tem um barquinho de 2 lugares, certo? Então você tem que transportar todo mundo para esse lado, só que quem pode remar é só o pastor. E em nenhum momento, né, você pode deixar a ovelha com o repolho ou o lobo com a ovelha sozinhos em qualquer um desses momentos. Então você tem uma transição do estado S0 para um estado final SE da vida, que seria todo mundo aqui desse lado, sem ninguém pegar, comer, né, um outro, né? Aí esse tipo de problema se chama um problema de planejamento. Você tem que dizer a sequência de ações, e aí esse problema, por exemplo, no Mimizinc, não cola muito bem. É engraçado, um simples problema aí já não dá certo. Aí já tem lá um módulo assim, um picate, que isso aqui cai perfeito. Aí quem viu o prologue, então, aí fica, vai se maravilhar. Né? E daí vai ser direto. Nós fizemos, eu fiz lá um exemplo, nossa, 30 segundos no picate, assim, para resolver coisa. Então isso aqui já não dá certo, além do problema da parada. Não, fazendo um adendo aqui, é que a minha visão sempre foi dependendo do tipo de problema, usar paradigmas diferentes, né? A gente está muito acostumado em computação a chegar numa faculdade de computação, num curso de computação, tascar o procedural, orientado a objetos, e era isso também. E, na verdade, existem outros paradigmas que, para certos tipos de problema, funcionam de uma forma bem mais fácil, fica bem mais claro de resolver e mais rápido também. Então, abrir para paradigmas lógicos, para pesquisa operacional, para funcional, é o que vai fazer a gente ter mais ferramentas ainda para conseguir resolver os problemas todos que a computação traz para a gente, e o mercado, ou a academia, ou um monstro de espaguete voador vem trazer para a gente para resolver e tal, que é a função de pressão da computação. O professor Claudemir, ele tem lá na empresa dele, lá, ali no meu GitHub, vocês podem até baixar um programa chamado JobShop Scheduler. Tá? Aí, o que é o core, o núcleo do software que ele vende? Ele vende aquele escalonador em C, feito há 15 anos atrás, começou com o professor Carlos. Então é um dos carros-chefes da empresa, inclusive a Scheduler, o nome do produto se chama. E é feito com base em pesquisa operacional. Né? Aí agora esses dias ele ia fazer uma reengenharia. Só que o custo era elevado para ele. Né?
é uma classe de um problema de hard que cai dentro dessa área de workshop schedule. E aí você vai pegar um problema desse em C, é linha de código que não acaba mais. Você não entende o problema, acaba não entendendo o problema, quer dizer, não, dá para entender porque o workshop é fácil de entender, mas é para fazer em C, vai uma mão de obra. E aí você escreve um nomezinho que você consegue escrever em algumas partes, de uma forma bem elegante. Bem legal, né? O Renan se envolveu muito na disciplina, semestre passado. Não quero saber o semestre passado. Eu fiz Pô, O Mauro. tem todo o professor. Mas o Renan ele se envolveu muito, ele fez um trabalho bem interessante. Tá? Tá ok? Mas, Gente. qualquer coisa. Gente, obrigada, Cláudio. Palmas. Boa, Cláudio! Eu peço que o pessoal se alguém não assinou a lista de presença, por favor, assinem pelo menos o nome e o curso, né? As outras são opcionais. Pedir para quem puder preencher o formulário de satisfação pra gente. E os colóquios voltam a cada 15 dias. Pensa sim, pensa não. O próximo colóquio vai ser do Rafael Castro. Ele vai trazer um pouquinho do que ele aprendeu em Göttingen. É assim? Tá bom. Tá? No curso que ele fez lá na Alemanha. Ele vai trazer de Hilbert a Hegel. Né? Um pouquinho do panorâmico. Também filosofia, vai junto também, Pouquinho. mas história, uma computação. E Um pouco de por que história não? da lógica e. É a história da lógica. É basicamente Um isso. pouco de história da lógica. Então, Só um pouco. de Göttingen a Joinville, a gente vai. Em alemão. Não, não, não. Então os alunos são bons. Tu não vai virar para os alunos. Se não quiser deixar um pra acrescentar alguma coisa. Vai aprendendo. Não vou Depois pega também o Lucas, tem uma experiência. Pois é, tá? meu Não, pedido não, é, estamos à procura de palestras, de Lucas prepara um palestrantes, mês, Lucas. tá? Ô, Lucas. Não,